Vamos dar início à nossa sessão da manhã. Por motivos de saúde, o Sr. Vereador José Sá Fernandes não pôde estar presente hoje de manhã, como estava agendado. Está cá o arquiteto Duarte Mata, que é seu adjunto, e que irá fazer a abertura da sessão. Muito obrigado. Obrigado, bom dia. Bem-vindos ao Espaço do Conselho da Câmara Municipal de Lisboa. Este é um tema muito caro para a Câmara Municipal de Lisboa. Nos últimos anos temos feito um trabalho do âmbito da adaptação climática muito relevante. Identificámos, através da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, alguns riscos mais impactantes e com maior probabilidade de nos virem a afetar. As ondas de calor é um deles, a par das incidências de cheias rápidas e da subida do nível do mar, e também a questão da falta de água. E sobre isso temos vindo a trabalhar em várias áreas. Inicialmente, o primeiro documento adaptativo nasceu no Plano Diretor Municipal de 2012, do qual está aqui o arquiteto Paulo Paes. Era um documento que ainda não tinha cenarização, mas que é um documento que já responde em muitas áreas àquilo que é uma necessidade de ter uma cidade mais resiliente. Depois, com o plano com a EMAC e também com a nossa assinatura de um conjunto de documentos internacionais, nomeadamente com a entrega do Plano de Ação Climática para a Comissão Europeia, em 2016, começámos de facto a fazer aqui um trabalho muito aturado em torno desta questão. As ondas de calor é um assunto transversal a várias matérias de ordenamento do território. Isso obriga a que façamos agora aqui um trabalho de detalhe que a tecnologia também permite, porque lembro-me bem, há aí uns 15 anos atrás, o professor Delgado Domingos estar a trabalhar nesta área com quadrículas de 1 km por 1 km, salvo erro, e dizer que esperava que daqui a uns anos estivéssemos a trabalhar com 100 metros, era o grande objetivo dele. Portanto, já passou imenso tempo e neste momento de facto trabalhamos com um trabalho muito mais pormenorizado, e à medida que vamos conseguindo pormenorizar as coisas, também vamos conseguindo perceber toda a dimensão que as ondas de calor podem também representar, com todos os cenários que vão ser hoje aqui apresentados, e que nos obrigam a dar respostas mais concretas. Uma das respostas que nós temos dado, e daí que o Plano Diretor Municipal seja de facto um documento adaptativo, é a criação de uma estrutura ecológica municipal, cuja implementação tem sido uma das grandes bandeiras do Executivo nos últimos anos. Nós conseguimos, primeiro, salvaguardar, através do PDM, um conjunto de corredores verdes localizados, na maioria dos casos, em áreas de elevada sensibilidade ecológica para várias matérias, mas o facto de ser uma estrutura que prevê, por um lado, o aumento e a consolidação da estrutura verde em cerca de 20% em 10 anos. Neste momento já conseguimos fazer um aumento na ordem dos 15% desde 2008. Uma cidade consolidada é um valor bastante consistente. Temos cerca de 250 hectares novos de espaços verdes desde 2008 e esperamos atingir os 350 hectares no final do mandato. A questão da estrutura verde é considerada por muitos como uma das ferramentas adaptativas de maior custo-benefício, com maior efetividade face ao baixo custo que tem, com maior rapidez. Portanto, podemos ter reduções de calor localizadas bastante relevantes, mas há outros, e isso tem sido conseguido com este aumento de estrutura verde, mas também outros aspectos que nos têm também pautado em termos de ação política, que se passou pela criação de um regulamento do arvoredo, porque uma das matérias mais centrais no abaixamento de temperatura nos regulamentos pode e passa pela existência da chamada microestrutura verde, estrutura verde localizada, para além dos logradores verdes e permeáveis, também a questão de uma estrutura verde, que pode ser até considerada, em alguns casos, os nossos jardins verticais, pelo facto de fazerem um corte direto sobre as fachadas
e baixarem vários graus a temperatura nos edifícios. Isto não iliba os edifícios de terem que trabalhar numa maior inércia térmica. Acho que os regulamentos e todos os mecanismos de ordenamento e regulamentação devemos trabalhar para que a inércia térmica dos edifícios possa ser melhor, para podermos ter maior, digamos, riqueza energética e não a pobreza energética que muitas vezes temos. Mas a questão do arvoredo é fundamental e neste momento temos a decorrer, para além de um trabalho muito grande de aumento do arvoredo, que tem sido uma constante, temos também tentado fazer um trabalho que neste momento está a ser feito também com o Centro de Ecologia Aplicada Benta Neves do Instituto Superior de Agronomia, que é um protocolo que temos para um trabalho de 2 anos, que é a avaliação dos serviços de ecossistemas do arvoredo urbano, que está a ser coordenada pela equipa do professor Francisco Castro Rego e da professora Ana Luísa Soares, e que é um trabalho que, através do sistema iTree, vai conseguir fazer o estudo daquilo que é a optimização do arvoredo urbano. Isto tem muita implicação porque, por todo o país, vemos que se tem perdido aquilo que era o conhecimento do que é a boa gestão do arvoredo. Neste momento há uma perda de conhecimento, nem tudo tem sido uma evolução positiva no conhecimento técnico no país, e há coisas em que se tem regredido, e a questão das podas das árvores tem sido uma delas, e de uma forma generalizada perdeu-se completamente o conhecimento que vinha das universidades e que era nos anos 50, 60, 70, 80 conhecido e defendido. Neste momento parece que qualquer um está habilitado, a legislação assim o permite, a fazer podas de árvores, e essa implicação, como veremos depois nos estudos do iTree, tem muita implicação. Se o arvoredo ficar mal podado, o seu valor ecológico é altamente reduzido e depois demora 20 anos a recuperar, ou, no caso de algumas podas, nunca recupera. Temos que plantar uma árvore nova e, portanto, temos 30 anos pela frente para ela ser efetiva. Estamos a trabalhar muito nisso, temos feito ações de formação. Nós temos aqui em Lisboa uma gestão partilhada do arvoredo, a Câmara tem gestão do arvoredo e depois as juntas de freguesia também têm. Houve alguma dispersão de conhecimento e houve alguma perda de conhecimento. Isto é um problema nacional, e estamos a agarrar este assunto. Neste momento já notamos melhorias com este regulamento do arvoredo e com o trabalho que temos feito, e esperamos no próximo ano, ao nível do arvoredo, o ano em que somos capital verde da Europa, dar mais um salto. Nós temos feito plantações de árvores e arbustos de sombra, que é aquilo que interessa para reduzir a temperatura, na ordem dos 20.000 por ano, portanto, novos exemplares, posso anunciar já aqui que o vereador disse que eu não havia problema em eu falar nisso, sendo que isso depois será apresentado com mais detalhe, mas nós vamos lançar 2 programas, um que está no programa de governo, que é do Governo da Cidade, que é Uma Árvore em Cada Esquina. É um projeto que prevê a densificação arbórea nos quarteirões, exatamente para responder ao problema das ondas de calor. Estamos a trabalhar transversalmente à Câmara. Em alguns casos, esse assunto do arvoredo urbano, por ser um elemento vertical, vai também estar associado a calmias de tráfego. Portanto, ele vai estar associado ao plano de acessibilidade pedonal e à melhoria da segurança, porque é um elemento vertical, e os elementos verticais bem colocados na via fazem a calmia de tráfego e podem salvar vidas. Mas, ao mesmo tempo, vamos trabalhar em bairros onde não existe arvoredo nenhum e que é preciso fazer uma acupuntura urbana a este nível, que é o aumento da arborização para a redução das ondas de calor. E estamos a trabalhar com diversas juntas de freguesia, algumas com delegações de competências nesta área, para poder implementar este trabalho. Mas a Capital Verde vai ter o seu início a 10 de janeiro, será um evento que cruzará todo o ano, e entendemos que esse não era um evento de comemoração daquilo que fizemos nestes 10 anos, por ter aumentado a estrutura verde, mas será de facto de motivação e de, no fundo, agregação de vontades da população em torno de determinados temas. Alguns temas mais complicados do que outros. Este parece-nos um tema que será uma boa forma de dar o início à Capital Verde, e, portanto, no dia 12 de junho, que é domingo, vamos ter uma plantação de 20.000 árvores num só dia, para o qual estão todos convidados, e teremos 5 grandes áreas onde as pessoas serão convidadas a participar. Vamos envolver associações e vamos fazer plantação maciça de 20.000 árvores só num dia. Costumamos fazer isto só num ano, mas o ano de 2020 exige que sejamos capazes de pôr mãos à obra e, portanto, só num dia faremos essa plantação. Em suma, penso que desejamos
desejar um bom trabalho, dizer que, como percebem, há uma enorme expectativa do que vai sair daqui, e as pessoas que trabalham muito próximas do Executivo sabem que nós pressionamos imenso para esta questão da Ilha de Calor, queremos ver os mapas, queremos saber onde é que podemos atuar e, portanto, temos muito interesse neste tema. Temos este tema plasmado no programa do Governo da cidade e desejamos bom trabalho e que possamos rapidamente transformar aquilo que são os outputs destes planos em projetos concretos, que as pessoas possam ver a relação entre quer a eficiência energética dos edifícios, quer o bom ordenamento do território, quer depois também ao nível da infraestrutura verde, do arvoredo, que tenham uma funcionalidade e que as pessoas associem a função ecológica, o serviço de ecossistema que prestam com a qualidade de vida. E acho que é isso que interessa. É uma cidade que é uma cidade verde, mas que é uma cidade que é verde por bons motivos e não por questões ambientais, mas sim por questões sociais. Esta é uma questão realmente social, as ondas de calor, e, portanto, queremos aliar aqui o verde com o social de uma forma absolutamente direta. E, portanto, desejar muito bom trabalho e devolvo, então, ao arquiteto Paulo Paes a palavra. Muito obrigado. Eu passava já de imediato a palavra ao Dr. Pedro Grilo, que lhe pedia uma curtíssima intervenção, porque estamos a ficar já atrasados. Pedro Grilo. Peço desculpa. É que nós estamos sem óculos. Nós estamos sem óculos, mas não faz mal. Peço desculpa. Alterei aqui a ordem. Bom, antes de mais, bom dia. Agradecer ao arquiteto Paulo Paes a oportunidade de partilhar hoje convosco aqui algumas ideias, ou se quisermos algumas notas, e serei muito breve, até porque a minha presença aqui não está diretamente ligada com o projeto em si, mas com o enquadramento do projeto naquilo que tem sido um trabalho iniciado em 2012, quando a equipa de missão Lisboa Europa 2020 foi criada justamente para, transversalmente aos diferentes pelouros e na relação dos serviços da Câmara com os vários atores da cidade, nomeadamente as universidades, os centros de investigação, as empresas também, associações, fundações, poder otimizar as oportunidades de parcerias e, consequentemente, dos financiamentos que possam ajudar a concretizar o trabalho em parceria entre serviços e entre os serviços municipais com estes diferentes atores da cidade. E é justamente relacionado com este trabalho que temos este projeto como um bom exemplo daquilo que pode ser feito na relação da Câmara e dos seus serviços municipais com os diferentes atores, nomeadamente as universidades e outras entidades públicas também da cidade. A primeira nota que eu gostaria de deixar é justamente de que o financiamento muitas das vezes é entendido como um desígnio a priori, e aquilo que resulta da nossa experiência no trabalho com os serviços e com estes atores é que o fundamental não é o financiamento à partida, é as ideias e os projetos assentes nessas ideias. As boas ideias, os bons projetos ajudam a concretizar boas parcerias, e com bons projetos e boas parcerias mais facilmente se encontra o financiamento. E, portanto, em conclusão desta primeira nota, é, no fundo, deixar quer aos serviços municipais, quer aos diferentes parceiros que têm vindo a trabalhar, como deste projeto é um bom exemplo, foquem-se nas ideias, foquem-se na construção, no desenvolvimento claro e coerente dos projetos, que os financiamentos mais facilmente virão para concretizar esses projetos e essas ideias.
A segunda nota que gostaria de partilhar convosco tem a ver com as sinergias entre projetos, as sinergias entre parceiros, que a tendência tradicional neste tipo de projetos e de financiamentos é trabalharmos os projetos de forma fragmentada e projeto a projeto. O esforço que temos procurado fazer nestes últimos anos, que a equipa de missão tem procurado fazer com os serviços e com estes parceiros e potenciais parceiros, é justamente de procurar alinhar as diferentes ideias e os diferentes projetos em torno de política pública, em torno daquilo que são linhas de trabalho de política pública municipal, e com isso procurar ver, não projeto a projeto, mas dentro dessas linhas, como é que podemos criar sinergias entre os diferentes projetos e mais facilmente concretizar os objetivos de política pública. O projeto das ondas de calor é um projeto que para nós é evidente que assenta numa linha de trabalho coerente, que tem tido uma evidência também de excelente colaboração entre diferentes serviços, que aqui o planeamento urbano da área do urbanismo com a área do ambiente é evidente, mas também com a Lisboa é Nova, com a Agência de Ambiente e Energia de Lisboa, entre outros atores, e daqui resulta que os resultados que se conseguem alcançar são muito mais frutíferos e muito mais visíveis quando esta ótica de trabalho se sobrepõe à lógica tradicional de fragmentação de projetos e de trabalho isolado de serviços e de atores. Este é um trabalho difícil porque justamente muitos dos, isto leva-me à terceira nota, muitos dos serviços e também dos outros parceiros, das entidades parceiras, tendem, mas isso particularmente na administração pública é mais evidente, em que muitas das vezes não se trabalha numa lógica de projeto. Trabalha-se muitas das vezes associado a rotinas que estão associadas a serviços tradicionais da administração no serviço público aos cidadãos e às diferentes entidades, e por conseguinte os projetos acabam por ser uma peça marginal relativamente àquilo que são essas rotinas e ao trabalho que absorve a maioria dos recursos. E, portanto, esta terceira nota tem a ver com a necessidade de, no fundo, deixar a sugestão de que os serviços e também essas entidades que trabalham com os serviços possam alocar nas suas equipas, de uma forma clara, pessoas que possam trabalhar nestes projetos e, sobretudo, ou que uma parte do tempo dos técnicos possa ser alocada a esses projetos e, sobretudo, que estes técnicos e estas equipas afetas a estes projetos possam produzir um efeito cumulativo de experiência que possa ir transitando de projeto para projeto. E naturalmente que aqui, da parte do POSEUR, da entidade financiadora, há essa preocupação também com um conjunto, com o cumprimento de um conjunto de regras a que estamos sujeitos quando aceitamos o compromisso de executar o financiamento que nos é alocado, e este tipo de regras muitas das vezes são entendidas como um obstáculo e como uma dificuldade adicional ao trabalho que já é executado pelos técnicos nas suas rotinas. Ora, justamente, e eu, enfim, não alongando mais, concluiria por aqui, dizendo que estas regras, embora aparentemente sejam um constrangimento muitas das vezes, elas podem ser um elemento que alavanca uma alteração de modos de trabalho nas rotinas das equipas e com isso tornar, ou seja, os projetos em si, para além do valor intrínseco de si mesmo, em si mesmos, poderem constituir também ter um valor
importante digamos assim, na forma de trabalhar dos técnicos e das equipas, de uma forma mais estruturada, mais clara, com mais planeamento das suas atividades e, por conseguinte, facilitando na execução desses mesmos projetos e também das suas atividades cotidianas um modo de trabalhar mais estruturado, mais planeado e, por conseguinte, com maior facilidade depois, sempre que estamos na fase da execução. Uma última nota muito final. Estamos sensivelmente a concluir o período de financiamento plurianual comunitário 2014-2020. Aproximamos-nos do fim. E com isso também reinicia-se um processo de planeamento e de negociação do próximo quadro comunitário 2021-2027, que, enfim, tem sido designado de uma forma, enfim, mais comum de o Portugal 2030. Mas não nos podemos esquecer de que muito daquilo que possamos estar a fazer bem e com mais resultados daqui a 3, 4, 5, 6 anos, decorrerá da forma como prepararmos as ideias e os projetos nestes anos que antecedem a preparação do quadro comunitário. E, por conseguinte, para evitar descontinuidades e hiatos relativamente ao trabalho que está presentemente a ser feito, como, por exemplo, esta área das ondas de calor e todas as áreas que lhe estão, digamos assim, intrinsecamente ligadas no trabalho do planeamento e gestão municipal, era bom que comecem a pensar como é que este trabalho pode ser potenciado em projetos futuros e como é que esses projetos futuros podem ter um enquadramento justamente na consolidação da política municipal, que foi aqui muito bem pelo arquiteto Duarte Mata referenciado, para poder enquadrar esses projetos futuros e que eles possam trazer um valor acrescentado de forma cumulativa em relação aos trabalhos e aos resultados deste atual projeto e de outros projetos que estão relacionados com este, não só com financiamento do POSEUR ou do Portugal 2020, portanto do Programa Operacional Regional de Lisboa, mas e sobretudo, e com isto concluo mesmo, um conjunto de outras oportunidades de financiamento que Lisboa, felizmente, a Câmara Municipal de Lisboa tem sabido tirar proveito, como nem sempre o foi capaz de fazer no passado, que nos remete para programas de investigação e inovação, como por exemplo o Horizonte 2020 ou outro tipo de projetos, de programas de financiamento na área da cooperação, como por exemplo o Interreg. Estou ali a ver a Cláudia Pinto, que está a coordenar o projeto PAGEO e outros projetos que têm relações com estas ondas de calor e que essas oportunidades estão ainda muito insuficientemente exploradas, apesar de Lisboa neste momento já ter aproximadamente 75 projetos em execução, dos quais cerca de metade são projetos europeus, dos quais, por exemplo, 20 são financiados pelo Horizonte 2020 e que significam já uma contratualização de mais de 30 milhões de euros neste tipo de projetos, o que já é muito significativo, atendendo isto só do ponto de vista municipal, porque no quadro global deste portfólio de projetos, nas parcerias que integramos, significa já cerca de 200 milhões de euros de projetos nestas parcerias que Lisboa está envolvida. Muito obrigado e bons trabalhos. Muito obrigado. Dou agora sim a palavra à doutora Helena Pinheiro de Azevedo, que é Presidente da Comissão Diretiva do POSEUR, portanto, nossa financiadora deste projeto. Peço-lhe desculpa pela troca se calhar prefere ir para ali ou também pode usar. Se quiser falar de pé, se preferir pode falar da mesa ou de pé. Tudo bem. Bom, então muito bom dia a todos. Queria em primeiro lugar agradecer o amável convite que a Câmara Municipal de Lisboa dirigiu à Autoridade de Gestão do POSEUR
para participar neste seminário. Estou aqui em nome da Autoridade de Gestão do PO-SEUR, com muito gosto, de facto, porque este projeto, e bem como outros que felizmente estamos a apoiar, o merecem. Às vezes as nossas disponibilidades é que não são muitas, mas quando podemos, associamos realmente com muito gosto a estas iniciativas que visam dar a conhecer os projetos que estão a ser feitos e os seus resultados, enfim, e todo o percurso e tudo aquilo que esses projetos visam alcançar. Queria também felicitar a Câmara de Lisboa por esta iniciativa de dar a conhecer este projeto e o que está a ser feito e a sua discussão. O conhecimento público do que está a ser feito no domínio deste projeto das ondas de calor na cidade de Lisboa é de facto muito importante. Aliás, era uma condição de financiamento que de facto as entidades beneficiárias deem a conhecer e partilhem com a sociedade, enfim, com as várias entidades, o que está a ser feito. É uma obrigação também de dar conta do que está a ser feito com o apoio dos fundos comunitários, neste caso, no nosso caso, o Fundo de Coesão, e que permitem a realização destes projetos. Portanto, a nossa participação aqui, eu estou aqui com os meus colegas, a engenheira Manuela Matos, minha colega da Comissão Diretiva, o engenheiro Pedro Cardoso, que tem esta área de intervenção. Estamos aqui realmente associando-nos a esta divulgação deste projeto que está a ser financiado pelo nosso programa, mas também, e já agora que aqui estamos, também dar aqui um conhecimento um bocadinho mais transversal e global do que está a ser apoiado pelo Fundo de Coesão, portanto, Fundo da União Europeia, através deste programa, neste quadro comunitário de apoio, portanto, 14-20, nestes domínios que hoje em dia são tão importantes, que são, obviamente, a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de risco. De facto, o PO-SEUR, o Programa da Sustentabilidade, tem aqui uma área de intervenção que é muito, muito importante. Aliás, o PO-SEUR é, a nível do continente, o único programa que contribui para aquilo que se chama a prioridade de investimento comunitária 5.1, adaptação às alterações climáticas, e também a 5.2, prevenção e gestão de riscos. Portanto, temos aqui uma grande responsabilidade neste domínio e, portanto, aproveito esta oportunidade para também dizer o que é que estamos a fazer, para onde é que estamos a direcionar os nossos financiamentos. Tentando fazê-lo dentro do tempo e, obviamente, enfim, sem ser muito maçador. Não deixo, porém, de referir alguns aspectos, de salientar alguns aspectos que foram ditos agora aqui pelo meu antecessor e que, como autoridade de gestão, é mesmo fundamental. E tenho que o dizer, qualidade dos projetos. Obviamente, a qualidade é o mais importante. As sinergias entre os diferentes projetos e promotores, articulação entre várias entidades municipais, nacionais, é também um aspecto fundamental. Por vezes os projetos não têm esta característica, mas felizmente aqui isso acontece e foi muito salientado. E depois o envolvimento das equipas internas e externas na concretização dos projetos, na concretização dos projetos em devido tempo, portanto, um bom cumprimento do planeamento e dos resultados. Portanto, muitas vezes nós verificamos que os projetos são apresentados com muito empenho quando as candidaturas nos chegam, muito empenho, e se chumbamos os projetos, então é muito mau. Mas depois perde-se um bocado o empenho na execução, por várias razões, e porventura as dificuldades que nós compreendemos mais do que ninguém são muitas, mas é bom ouvir que por parte dos beneficiários este aspecto, envolvimento das equipas, tudo se resolve, tudo se consegue minimizar. Sabemos que as dificuldades são muitas, a contratação pública, enfim, restrições orçamentais, tudo mais, mas de facto continuar a haver um grande envolvimento das equipas na execução dos projetos até ao fim e na concretização dos resultados, sempre ter em conta o foco nos resultados. Portanto, nunca é demais também da nossa parte salientarmos esse aspecto. E de facto todos estes projetos, nomeadamente neste domínio da adaptação às alterações climáticas e prevenção de riscos, terem sucesso. Acho que isso é muito importante, não só
para, enfim, para os resultados dos projetos em si, mas também para a estratégia do Portugal 2030. Este domínio da alteração às alterações climáticas, da prevenção de riscos, estamos a crer que é prioritário, é já um domínio considerado prioritário pela Comissão Europeia. E por isso é bom, é positivo, mas não podemos esquecer de mostrar à Comissão Europeia, na fase, enfim, mais próxima da concepção dos projetos, dos programas, que também tivemos sucesso e que estamos num caminho que é positivo neste domínio dos financiamentos que a Comissão Europeia nos atribui, da União Europeia nos atribui para as alterações climáticas e a prevenção de riscos. Portanto, acho que temos muitas responsabilidades nesse aspecto e agora queria dizer, nós vamos ter uma avaliação, até falou-se muito da avaliação, e vamos ter também, vamos encetar muito em breve uma avaliação conjunta no âmbito do Portugal 2020 sobre este domínio da adaptação às alterações climáticas. E as avaliações as avaliações das políticas e do que se está a fazer, nomeadamente com os fundos comunitários, é também muito importante para o futuro. Portanto, aproveito esta deixa para fazer esta introdução. E agora sim passava aqui à apresentação, ou seja, passo aqui a orientar-me por esta apresentação que tenta então fazer um enquadramento geral da intervenção do POCU no domínio da adaptação às alterações climáticas e da prevenção e gestão de riscos, dando então essa perspectiva global. Pronto, temos a sorte de ser um programa de âmbito nacional que abrange estes domínios, como já referi, e então achamos que esta temática, ou estas duas temáticas, da adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos, se completam, estão intrinsecamente ligadas e de tal forma que os seus vários domínios de intervenção constituem como que se fosse aqui um puzzle, em que nós, enfim, estruturamos esse puzzle em torno de 4 grandes pilares. Portanto, o que estamos a apoiar no domínio das alterações, da adaptação às alterações climáticas, da prevenção de riscos, estrutura-se em 4 grandes pilares que, obviamente, se completam. O primeiro desses pilares, já agora só dizer que para estes 2 domínios nós temos um total de fundo de coesão previsto no programa de 426 milhões de euros para o período 14-20 e que permite apoiar um investimento total na ordem dos 500 milhões de euros. Portanto, é um volume de financiamento bastante significativo. As alterações climáticas são de facto uma realidade que afeta particularmente o território nacional. Portanto, somos um país muito vulnerável, como tem sido resultado das avaliações, e, portanto, sendo assim, o programa é um instrumento importante para a concretização da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas. Por outro lado, os riscos que ameaçam o nosso território, é um território com grandes ameaças, são largamente potenciados pelas alterações climáticas, de onde isto tudo faz sentido ser visto em conjunto. Portanto, a adaptação às alterações climáticas e a prevenção de riscos. Então, quais são os 4 grandes pilares que nos parecem estruturar estes domínios de intervenção? Em primeiro lugar, o planeamento. É o primeiro pilar, o planeamento consiste então, enquadramos aqui tudo o que tem a ver com o reforço da produção de informação e com o reforço do conhecimento. Portanto, nada se faz sem conhecimento e, portanto, esse é o primeiro pilar. Enquadra-se aqui, naturalmente, a elaboração dos planos e estratégias de adaptação às alterações climáticas. O segundo pilar é o reforço da prevenção de riscos, portanto, acho que é inequívoco, é melhor prevenir que remediar, não é? E, portanto, a prevenção dos riscos é, de facto, o segundo pilar, da forma como vimos, e visa exatamente evitar e mitigar, no caso não poder evitar, os riscos que ameaçam as pessoas, em primeiro lugar, e o território e que geram catástrofes. Grande parte destes riscos estão associados ao clima, são potenciados pelas alterações climáticas, como já referi, e obviamente todos estamos a pensar nos riscos mais importantes, que são os incêndios, as inundações, as derrocadas, o avanço do mar, enfim, são os principais riscos que ameaçam o território e, portanto, são estes que importa prevenir.
Também o terceiro pilar é inequivocamente necessário, que é reforçar os meios e capacidades dos agentes, portanto é o combate, esqueci-me de referir, combate, e aqui inserimos o reforço aos meios e capacidades dos agentes da Proteção Civil para melhorarem, em primeiro lugar, a sua segurança e, uma vez que são expostos aos riscos com uma proximidade muito grande, e também a eficácia e eficiência da sua intervenção no terreno. É importante, não podemos viver sem reforçar os meios de combate aos riscos que ameaçam o território, nomeadamente os incêndios. E por último, que fecha o ciclo, reforçar os instrumentos e sistemas de monitorização nas áreas de risco. Pronto, isto é de facto um ciclo que se completam e que se potenciam uns aos outros. Já agora passo o slide total. Bom, então, no planeamento, entrando então no planeamento, o que é que nós aqui podemos referir, e que está neste slide, que são alguns exemplos de projetos aprovados pelo POCUR e depois que sobrepõem as metas que pretendemos alcançar até ao final deste quadro. Neste domínio é de salientar, de facto, a elaboração de estudos, o tal conhecimento, análises, cartografia, planos municipais e intermunicipais. Este projeto, Ondas de Calor, na cidade de Lisboa, insere-se neste grupo, no domínio do planeamento, e portanto, está aqui muito bem. É um projeto que consideramos muito interessante e muito importante neste domínio. Esperamos chegar... também queria aqui referir que neste domínio enquadra-se um outro projeto muito importante aqui na área metropolitana de Lisboa, que é a elaboração do Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas da área metropolitana de Lisboa, que é aqui bastante estruturante neste domínio do planeamento e nesta região e nesta cidade. Pronto, o que é que nós pretendemos alcançar? Bom, que chegando ao fim deste quadro, que pelo menos 258 municípios tenham planos de adaptação às alterações climáticas apoiados e também já a concretização de medidas previstas nesses planos, que também queremos apoiar e esperamos que também sejam concretizadas e, portanto, vai na sequência dos planos. No domínio da prevenção, bom, aqui, vou passar, que já me estava a esquecer. No domínio da prevenção, temos aqui algumas imagens dos projetos que nós estamos a financiar. Aqui tem uma grande envelope financeiro neste domínio e também temos aqui alguns indicadores que prevemos alcançar neste domínio. É muito importante, como já disse. Temos aqui como grandes... projetos mais interessantes e com mais impacto a nível global, nós atribuímos aqui aos projetos que estamos a financiar. No âmbito da requalificação dos sistemas de meteorologia, previsão e alerta e resposta às populações, portanto, prevenir, em primeiro lugar, comunicar e alertar as pessoas e as entidades que podem para adotarem medidas adequadas. Também ações de comunicação, divulgação e sensibilização às populações é muitíssimo importante. Aqui na região, na área metropolitana de Lisboa, temos um projeto muito interessante neste domínio, que é um projeto que visa um sistema de aviso e alerta de tsunami no estuário do Tejo. É um projeto da área metropolitana de Lisboa que está em execução e, portanto, é um projeto de comunicação e divulgação. Também estudos e intervenções de proteção do litoral, portanto, o litoral precisa de ser protegido para evitar riscos graves e, portanto, aqui insere-se a proteção do litoral com uma grande relevância e também as medidas de prevenção dos incêndios. Aqui nas medidas de prevenção dos incêndios temos os sistemas de videovigilância e as redes de defesa da floresta. Ao nível dos sistemas de videovigilância também é de referir dois projetos que temos muito importantes da área metropolitana de Lisboa, que é o sistema de videovigilância florestal no Parque Natural da Arrábida e em Sintra, Cascais e Mafra, portanto projetos que agora estão a iniciar os seus procedimentos de contratação pública e que achamos que são muito importantes. Também o reforço das capacidades dos corpos de bombeiros e a resiliência dos ecossistemas.
E temos também aqui, sobretudo na área metropolitana de Lisboa, é importante, intervenções para a regularização de rios e ribeiras, para a redução do risco de cheias e inundações. Esta é uma área de apoio que pela primeira vez está a ser apoiada pelos fundos estruturais e de investimento da União Europeia. Também é muito relevante na área metropolitana de Lisboa, porque temos aqui a zona de Loures, a zona de Setúbal e também Lisboa, que são ameaçadas por risco de cheias e inundações, mas já aqui foi referido. E também as intervenções de mitigação do risco de rocada em encostas em perigo, e que também aqui na área metropolitana de Lisboa temos casos, que é o casos de risco elevado, caso de Santarém, Setúbal e Palmela, que estão a ser intervencionados também com o apoio do PO-SEUR. Pronto, o nosso objetivo é proteger pessoas, proteger territórios, proteger ecossistemas e esperamos ter um bom contributo ao nível da população abrangida, áreas de intervenção também apoiadas, portanto estamos no bom caminho para estes objetivos. Combate, já aqui falei, se calhar não vou dedicar muito, mas efetivamente visa-se alcançar o reforço e a prontidão e a capacitação no combate aos incêndios. Um indicador que nós temos para estas intervenções é o tempo que as corporações de bombeiros levam a chegar ao terreno para atuar sobre os incêndios. Portanto, é importante isso, o tempo, e por isso tem que se capacitar então estas entidades. Temos também aqui um projeto do município de Lisboa que está a ser apoiado, ou que já foi apoiado, para a adquisição de veículo operacional e temos aqui, já me esquecia, os indicadores: proteger os operacionais com equipamentos de proteção individual, adquirir veículos de combate aos incêndios e também a requalificação dos quartéis e a construção de alguns novos que não existiam, portanto, reforçar a capacitação dos agentes. Monitorização. Bom, fecha-se o ciclo com esta monitorização, é preciso atuar e é preciso monitorizar, e realmente a monitorização está muito associada à prevenção e à eficácia do combate, permitindo antecipar o conhecimento e os alertas à população e as intervenções no terreno. Portanto, o que é que nós aqui podemos destacar na monitorização são alguns dos sistemas que estamos a apoiar e que são sobremaneira importantes nesta questão das alterações climáticas e da prevenção de risco. São, então, o Programa de Monitorização da Faixa Costeira de Portugal Continental, o Programa COSMO, o CIARL, adaptação do sistema às estratégias de adaptação costeira em cenários de alterações climáticas, o Sistema de Informação da Qualidade do Ar, também tão importante, o acompanhamento e gestão de risco em encostas e também a modernização e expansão da Rede Nacional de Alerta de Radioatividade no Ambiente. Isto são aqui os mais importantes que estamos a apoiar, para dar a conhecer a aplicação dos fundos comunitários neste domínio. Bom, então, e em termos globais, o que é que nós temos? Em termos globais, não sei se vê muito bem aquele mapa, se calhar não se vê muito bem, mas acho que não. Mas, de facto, temos aqui então a visão global dos apoios que estamos a dar em Portugal Continental e na região autónoma da Madeira: 435 projetos de investimento apoiados, 385 milhões de fundo de coesão atribuído aos projetos apoiados, 493 milhões de investimento total. Temos projetos em todas as regiões, obviamente que com grande relevância para a região norte, para a região centro, para a área metropolitana de Lisboa também e também, de certa forma, na Madeira, e, portanto, estamos a concretizar os objetivos previstos no programa. Queria aqui destacar que este domínio da adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos tem um aspecto muito positivo, que é terem já um elevado nível de implementação. Portanto, são áreas nós temos já algumas dificuldades de execução em alguns domínios do programa, mas não nestas áreas. Nestas áreas, embora haja atrasos por vezes, claro que sim, mas é um domínio que tem já, enfim, ultrapassou já alguma e que demonstra aqui um bom nível de implementação, o que demonstra realmente a prioridade que todas as entidades envolvidas estão a dar a estes projetos e, portanto, esperemos que mesmo os mais atrasados possam avançar rapidamente, até porque, como aqui já foi dito, em 2021 vai haver um novo
quadro comunitário e, portanto, o 2019, o que falta ainda, 2019, que já não é muito, e o 2020, sobretudo o primeiro semestre, tem que ser realmente de forte execução e, portanto, apelo sempre e tenho que o fazer a todas as entidades para aproveitarem, então, esta oportunidade e concluir os seus projetos rapidamente. Bom, mas, em especial, aqui na área metropolitana de Lisboa e no domínio da adaptação às alterações climáticas e a prevenção de riscos, o que é que nós temos? Bom, temos aqui, de facto, muitos projetos, são 34 ao todo, com um investimento de 48 milhões e um financiamento comunitário de 35,7 milhões de euros que se encontram aprovados e que abrangem todos aqueles domínios que eu já referi, aqueles 4 pilares, e, portanto, temos aqui uma excelente participação da área metropolitana de Lisboa nestes domínios. São projetos de responsabilidade de municípios, da área metropolitana de Lisboa, de organismos setoriais nacionais, como a APA, a GNR e também as associações humanitárias de bombeiros voluntários. Portanto, temos aqui uma boa representatividade de praticamente todos os municípios em projetos de adaptação às alterações climáticas e prevenção e gestão de riscos nos vários domínios. Portanto, estão assinalados com cores diferentes os vários domínios aqui em presença com grande relevância, como não pode deixar de ser, para a proteção do litoral, para os incêndios, para o planeamento, para também aqui a prevenção de rocadas, como já vi, e as cheias e inundações. Eu já referi há bocadinho a alguns projetos, não vale a pena referir. Bom, então e agora, de facto, o projeto em causa, o projeto que nos traz aqui, ondas de calor na cidade de Lisboa. Bom, é um projeto, vou completar, ficar tudo. Este projeto foi aprovado pelo PO-SEUR, insere-se no âmbito da prioridade de investimento 5.1, adaptação às alterações climáticas, no domínio desta prioridade de investimento, que é a cartografia e ações de sensibilização ao público, e, portanto, é um projeto de responsabilidade da Câmara de Lisboa. O que é que nós podemos dizer? Ele visa, de facto, a produção de conhecimento, cartografia, a sensibilização da população. É uma temática muito importante para a cidade de Lisboa, de facto, a questão do mapeamento das ondas de calor face às projeções climáticas. Este projeto, para nós, é bastante inovador, é uma temática que está presente noutros projetos também, mas ele é bastante inovador e bastante relevante, portanto, para nós é, de facto, um projeto a que atribuímos grande importância. Visa a implementação da Estratégia Municipal para a Adaptação às Alterações Climáticas em Lisboa e, portanto, também aí a concretização dessa estratégia. Tem um investimento total previsto de 645 mil euros e conta com um apoio comunitário de 483 mil euros para se atingirem as metas que estão previstas no projeto. Este projeto tem já uma taxa de execução financeira de 51%, o que é positivo, quero salientar esse aspecto, e obviamente que nos cabe aqui desejar que este projeto realmente seja concluído tal como previsto e que tenha o maior sucesso e que, de facto, permita depois a implementação das medidas que dele resultarem para o ordenamento urbano, etc. E que, de facto, seja um excelente contributo para a estratégia da cidade de Lisboa, a capital verde, não é? E que de facto, minimize aqui os efeitos das alterações climáticas nesta cidade e nesta região. Mais uma vez, reitero o meu agradecimento, o gosto é estarmos aqui e associarmos ao sucesso deste projeto. Muito obrigada a todos pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado. Passava já de seguida a palavra à arquiteta Cristina Lourenço, que é a diretora do Departamento de Ambiente, Energia e Alterações Climáticas. Começou a trabalhar estes temas ainda no meu departamento. Teve aqui uma contratação por parte do vereador Sá Fernandes, menos mediática que no futebol, mas não menos importante. Passo já
De resto, a palavra à arquiteta Cristina. Eu vou tentar estar de pé para ver toda a gente. Bom dia a todos. Cabe-me, nesta sessão, falar um bocadinho da gênese deste projeto. Como é que este projeto aconteceu? E eu tenho a minha tarefa muito simplificada pelas anteriores intervenções, porque realmente este projeto surge da sequência da consolidação de um caminho, de um processo dinâmico de planeamento, e esse processo que é um caminho de planeamento e de concepção das próprias políticas ambientais e a sua consolidação, e esse processo já foi largamente comentado nas intervenções anteriores. Portanto, eu estou muito mais à vontade e queria só realçar alguns aspectos desse processo que me parecem importantes, não só para compreendermos melhor este projeto, mas também para orientarmos a sua sequência e a nossa atuação em termos do ambiente e das alterações climáticas. Ok, não está a funcionar, tem que ser como assim. Esta coisinha é aqui, só aqui. Ok, pronto. Então, como eu estava a dizer, nós reconhecemos hoje já um caminho, um percurso em termos do planeamento ambiental e desse olhar sobre as alterações climáticas, que nos tem vindo a capacitar desde o nível estratégico ao planeamento regulamentar, operacional, portanto, até à ação. Eu gostaria de realçar, nesse processo, 2 documentos que são seminais, que para nos, na preparação, na gênese desse processo, que é a Estratégia Energético-Ambiental e o Plano Verde. Esses instrumentos que são, em 2008, começam a ser olhados e a ser aplicados com mais clareza. Eles estão na base e vão informar o Plano Diretor de 2012, que toma a infraestrutura verde e a mobilidade como sistemas vitais. E, portanto, aí começamos já a compreender, a introduzir o discurso do ambiente de uma forma operativa e a introduzir também as primeiras medidas de adaptação e mitigação às alterações climáticas, ainda que de uma forma embrionária. A seguir, há uma outra fase, portanto, que se inicia logo após 2012, que tem a ver com o aparecimento de documentos setoriais que vão abrindo caminho para as várias áreas do ambiente e que vão preparando a ação, e quando eu digo preparando a ação, é também através da capacitação dos técnicos, da sua ligação com a comunidade científica, comunidade, e que realmente nos começam a permitir ter uma atitude mais assertiva em relação aos problemas. E estou a falar, por exemplo, de documentos como o Plano de Ação do Ruído, o Plano de Ação da Biodiversidade, que põe em prática, de uma forma muito clara, dando continuidade ao Plano Diretor, a importância de uma infraestrutura verde, baseada na construção de corredores verdes, soluções de base natural e na sensibilização ambiental. Em 2017, a Câmara de Lisboa aprova a EMAC. A EMAC é o acrónimo, para quem não está lembrado, é o acrónimo da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas. E esse projeto, podemos dizer que ele está na gênese, como também hoje já foi referido várias vezes, ele está na gênese deste projeto. Na dimensão de que se foi reconhecido desde logo, na fase, portanto, de diagnóstico, a necessidade de aprofundar o conhecimento em relação às características e vulnerabilidades da cidade, e especificamente em relação às alterações climáticas. Começam a outro nível, outros instrumentos a ser preparados. Recordo, por exemplo, o Plano Geral de Drenagem, que surge já de uma consciência clara de que é necessário adaptar para os efeitos das inundações, por exemplo, e em 2018 temos outro marco
no nosso entender, que tem a ver com a elaboração do Plano de Ação para a Energia Sustentável e o Clima. Este plano de ação, que ele surge é uma sequência natural pelo facto de Lisboa ter subscrito o Pacto dos Autarcas que ele próprio também é renovado e começa através do novo Pacto dos Autarcas, que inclui o clima e que nos conduz para termos políticas e instrumentos ainda mais vocacionados para a questão das alterações climáticas. Então, este PAESC, na nossa gíria, portanto, que é esse Plano de Ação para a Energia Sustentável e o Clima, no âmbito do novo Pacto dos Autarcas, ele vai reunir objetivos, metas e ações de mitigação e adaptação, e eu penso que este é um grande salto, porque começa a integrar a mitigação e a adaptação, e isso vai ter repercussões também em termos operativos, com uma nova visão para a cidade, que incorpora já a visão da descarbonização até 2050, tendo como marco intermédio 2030 como a referência de monitorização do nosso caminho. Portanto, esta necessidade para cumprir as visões e a visão, os objetivos a que nos determinamos, surge depois a necessidade cada vez maior de apurar os nossos processos, e seja de ação, seja de monitorização. Este plano de ação, que é feito a cada 2 anos, e que nos obriga também por isso a termos sempre uma vigilância em relação aos objetivos que nos propusemos alcançar e à forma e à sua concretização. Em paralelo, surgem outras solicitações, e não posso deixar de apontar o nosso envolvimento no Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas, onde também podemos, espero, contribuir e recolher também experiência que vão consolidar este nosso processo. Em 2019, nós estamos neste importante momento de estar aqui a discutir este projeto, estar quase no momento que antecede a 2020, em que vamos celebrar a Capital Verde, mas, ao mesmo tempo, e sobretudo, vamos olhar criticamente para o nosso processo e o vamos consolidar. E, portanto, 2 anos, em 2020, teremos 2 anos sob a aprovação do plano do chamado PAESC. Isto significa que nós temos que rever as nossas metas e reforçar a ação climática. Temos que a fazer de uma forma comprometida, envolvendo a cidade, para a descarbonização e para a sustentabilidade climática, tendo como pilares, como metas, digamos, marcos, 2030 até 2050. E fazemo-lo em parceria com outras redes, portanto, robustecendo este nosso processo, e eu aí não posso deixar de realçar o nosso compromisso com a Rede das Cidades Mundiais C40, que é também mais uma oportunidade de potenciar o trabalho em rede para enriquecer a nossa experiência e poder também trocar experiências com outras realidades. Voltando a este projeto agora, especificamente, só para dar algumas notas do que foi a sua construção, nós, em sede da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, que surgiu também de um projeto cofinanciado que foi a custo zero para a Câmara Municipal, o projeto Clima Adapte, em que, a partir daqui, nós trabalhámos com passámos a ter uma caracterização, uma ficha climática da cidade de Lisboa, com a caracterização do clima atual e das projeções climáticas ao longo do século XXI, que nos permitiu estabelecer o ponto de partida deste trabalho. Portanto,
Portanto, o enquadramento em termos de objetivos climáticos teve a ver com a nossa a subscrição do Acordo de Paris e guiados pelo 5º relatório do IPCC. Portanto, reconhecendo a premência em fazer todos os esforços para que a temperatura média global não ultrapasse os 2 graus centígrados e que esse aumento possa inclusivamente estar abaixo e não superar o 1,5 grau a mais, isto, portanto, reportado aos níveis pós a Revolução Industrial, não é? Da industrialização. Ora, o nosso compromisso é fortíssimo no sentido de conjugar esforços de mitigação e adaptação. De acordo com os cenários projetados no âmbito desta estratégia, nós vemos que, não vos vou amassar com detalhes, mas vemos que a par de uma diminuição da projeção da precipitação média anual, mas um agravamento da sua magnitude, vemos também que o vento é projetável, é expectável que tenhamos um agravamento dos efeitos do vento forte rajada e de episódios de conjugação, portanto, de eventos meteorológicos extremos, de vento com precipitação intensa, a par da expectável subida do nível médio das águas do mar. Mas o maior risco para Lisboa, expectável, de acordo com essas projeções, tem a ver justamente com a temperatura, com o aumento da temperatura e, sobretudo, com a incidência maior das ondas de calor. E todos nós conhecemos que um dos efeitos negativos das ondas de calor tem a ver justamente com o efeito da ilha de calor urbano, que é o propósito deste trabalho, portanto, é o seu mapeamento, o mapeamento dos efeitos das ondas de calor, que, de uma maneira geral, se traduz pelo efeito da ilha de calor. Já estou a exceder o meu tempo, já percebi, peço desculpa, vou ser muito rápida. A estratégia municipal, alinhada, portanto, com a estratégia nacional, define a sua ação em 3 vertentes: planeamento urbano, gestão municipal, governança e cidadania. E é no planeamento urbano que ela ocorre, peço desculpa, sim, vai depois carregar todos estes objetivos para o plano de ação de energia sustentável e o clima, incorporando depois os princípios e as ações da mitigação, mais uma vez, portanto, numa parceria também que a Câmara desenvolveu com a Lisboa Nova na construção deste projeto. Vou ser rápida agora. Pronto. E só gostaria de não sei se calhar não se vê muito bem, este slide. Este slide é relativamente à aplicação, é um exercício que se fez sobre a aplicação deste projeto especificamente, que nasce com a EMAC, que é na sua linha programática de aprofundar o conhecimento, em paralelo com outros trabalhos que foram lançados na altura, por exemplo, como a caracterização da sobreelevação da maré e enfim, outros, que passou como objetivo para o plano de ação para a energia sustentável e o clima, e cuja aplicação pode-se fazer incidir em todos, nos vários setores da atividade, desde a agricultura, através de programas de hortas urbanas, na água, através de orientações para a poupança hídrica ou para a água reciclada, ambiente e biodiversidade, através do reforço da conectividade, o reforço da arborização, a adaptação e gestão dos espaços verdes. No setor do edificado, para medidas para melhorar a sustentabilidade e a eficiência energética do edificado, energia, ordenamento do território, proteção civil e emergência, saúde, turismo e, portanto, isto para dizer que os resultados deste plano podem dar contributos concretos para os vários setores de intervenção da atividade, através de ações também concretas, das quais eu não vos vou amassar, mas apontámos aqui algumas para dar exemplos de coisas que já estão em concretização e que decorrem justamente desta consolidação de políticas e deste olhar transversal sobre o conhecimento e a sua operacionalização. Ora, este exercício que fizemos
sobre o aprofundamento do conhecimento, exemplificando através deste projeto. É um exercício que se pode fazer para os vários objetivos do PAESC, portanto, o Plano de Ambiente e... Perdão, agora esqueci da sigla. Não, Plano de Ação para a Energia Sustentável e o Clima, o PAESC. E, portanto, em cada um dos seus objetivos maiores, sejam de mitigação ou de adaptação, pode haver aplicações concretas e integradas da evolução do conhecimento. E isto só finalmente para chamar a atenção que, decorridos 2 anos sobre a aprovação do PAESC, estamos agora na altura de o desenvolver, de o monitorizar e de o relançar num novo plano de ação climática que responda aos desígnios da descarbonização, de uma maior resiliência climática, correspondendo de uma forma concreta aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e que isso só pode ser feito em equipas transversais, às vezes correndo o risco de seguir metodologias inovadoras, que são sempre difíceis de implementar, e não posso deixar de referir, neste caso, a metodologia e a equipa que foi constituída a propósito deste projeto, que eu saúdo, porque acho que ela é uma equipa que conjuga vários produtores de conhecimento, várias experiências e cuja convergência penso que é um bocadinho o segredo deste projeto. E, portanto, agora devolvo a palavra ao arquiteto Paulo Paes, diretor do Departamento de Planeamento Urbano, e que nos vai falar da incidência destes esforços no planeamento urbano. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, Cristina. Bom, queria começar por agradecer a presença da Autoridade de Gestão, à comunidade académica, aos colegas dos outros municípios, às várias instituições públicas aqui presentes e aos interessados em termos gerais que hoje estão aqui connosco. Queria também começar por dizer que estes projetos acabam sempre por ser uma aventura de partilha de responsabilidades, uma aventura para cumprir prazos, uma aventura para cumprir as questões de contratação pública. Há reveses pelo meio, mas eu costumo dizer que estas coisas fazem sempre com 2 princípios. A lei de Murphy. Se pode correr mal, corre mal de certeza, e a segunda, a sorte protege os audazes, que compensa a primeira. E, portanto, tentamos sempre levar estes projetos com alguma audácia e, por isso, acreditamos sempre que, no fim, apesar dos ventos, das tempestades, isto, no fim, vai correr sempre bem. Com alguns reveses, evidentemente. Queria começar por dar aqui algum enquadramento físico. A minha apresentação é muito focada sobre o aspecto do planeamento físico da cidade. A primeira questão é as alterações climáticas expectáveis no mundo, de acordo com o painel intergovernamental das Nações Unidas, não irá ser igual em todos os pontos do globo. Por azar, nós estamos num dos pontos do globo onde se espera um efeito mais vincado das alterações climáticas. Portanto, toda a bacia do Mediterrâneo, nós estamos na embocadura, na entrada do Mediterrâneo, numa fachada atlântica, espera-se que os efeitos das alterações climáticas sejam mais adversos nesta região do globo. Por outro lado, estamos sobre um estuário, temos uma orografia que também, no fundo, amplia os efeitos e cria-nos aqui desafios complicados sob o ponto de vista da resiliência urbana. Noutros aspectos de alterações climáticas que eu não terei tempo para aqui apresentar e que não é o foco exatamente deste projeto. Indo mais diretamente ao foco do projeto, dizer que a cidade de Lisboa é uma cidade milenar,
Nós não sabemos quando é que ela foi fundada, já havia cidade de Lisboa antes de haver Portugal e antes de haver Condado Portucalense, mas apesar de ser uma realidade milenar, era uma realidade muito confinada em termos geográficos, uma realidade muito confinada primeiro à colina do Castelo, que se estendeu ao longo do Tejo, e o Tejo foi a principal via de ligação de uma ponta à outra da cidade. Não foi apenas importante para que acontecesse a grande descoberta, que foram os descobrimentos, e que o mar afinal é só um, e que vai daqui até ao Japão, mas foi importante na ligação da cidade com o seu hinterland mais imediato e também nas próprias ligações entre a cidade. Essa perda de relação com o Tejo aconteceu no final do século XIX, com a construção do porto comercial, e a cidade, a partir do século XX, ganhou uma nova dimensão, graças à mecanização também da própria locomoção na cidade. Aqui o elétrico, primeiro puxado por uma mula, a partir de 1873, que permite que a cidade ganhe, os transportes permitem que a cidade ganhe uma nova dimensão. E isto é muito rápido, se pensarmos que há uma cidade que é milenar e que durante milénios se desenvolve numa área tão confinada e que depois ganha uma dimensão metropolitana. E, portanto, hoje, de acordo com o que disse já o Nuno Portas, passamos da cidade para a hipercidade. Portanto, a hipercidade como o hipertexto na internet, em que temos nós de ligação, temos links e temos um conjunto de funções urbanas que estão ligadas por estes nós, enfim, de autoestradas, etc., e que criam aqui um enorme desafio de sustentabilidade e que criaram, de facto, uma cidade que é, por si própria, insustentável. E, portanto, criamos uma área metropolitana profundamente insustentável e que cria um desafio e um déficit mais profundo para as gerações futuras do que aquilo que foi o déficit das contas públicas. E é um déficit que não está resolvido. Dizendo que este aumento de dimensão, esta quebra da relação da cidade-campo, esta quebra da biodiversidade, da entrada do sistema natural no sistema construído e até a esterilização do solo para outros usos ecologicamente sustentáveis, cria aqui um desafio. Eu não sei porque isto está-me a cortar o slide. Cria-nos aqui um desafio. Isto é um mapeamento da ilha de calor urbano que foi feito pelo Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa em 2006. É um estudo ainda a uma mesoescala e que, no âmbito deste projeto, se pretende, no fundo, aprofundar para, já agora, para uma grelha de 300 metros, que é uma grelha a uma escala urbana, a uma escala de quarteirão. E, portanto, é este o grande desafio. Para além de que aqui temos um mapa que é um mapa estático, e aquilo que neste projeto pretendemos é um mapa dinâmico, e, portanto, ensaiar soluções, projetar para o clima futuro, mas não só apenas projetar para o clima futuro, projetar para a cidade futura. E essa será talvez a componente mais inovadora do projeto de Lisboa, quando comparada com outros projetos que já têm algum tempo, designadamente na Alemanha e no norte da Europa. Bom, há aqui, como só voltando aqui um pouco atrás, veem que há aqui gradientes que chegam a 4 graus, de acordo com estes mapas climáticos que foram feitos em 2006, de uma ponta para a outra da cidade, e muitos dirão, mas e que mal é que tem em Monsanto ser mais fresco 4 graus do que na Baixa Pombalina, na zona onde nós estamos. De facto, hoje sabe-se que há efeitos sobre a saúde humana dos diferenciais térmicos. Isto é um estudo que nós fornecemos a um estudante de mestrado em saúde pública e depois teve a gentileza de nos fornecer a sua tese de mestrado no final, em que neste quadro demonstra-nos que no caso de Lisboa, isto varia de região para região, no caso de Lisboa, a partir dos 29 graus centígrados, por cada grau centígrado a mais, há um aumento da percentagem de incidências de um conjunto de doenças e, particularmente, da população mais idosa, da população com 65 e mais anos. E, portanto, infelizmente, os idosos em Lisboa não são todos tão jovens como aquela senhora que fez um curso de grafites, que está ali na imagem, e Lisboa tem aqui um desafio muito preocupante.
Lisboa é uma cidade profundamente envelhecida. De acordo com os censos de 2011, praticamente 1/4 da população de Lisboa era uma população com 65 e mais anos, e projeta-se que até 2050 será uma das cidades mais envelhecidas no mundo. E não é por acaso que a OCDE escolheu Lisboa, entre um conjunto de outras cidades no mundo inteiro, como um caso de estudo para a sociedade do envelhecimento. E, portanto, foi a própria OCDE que nos escolheu. Nós não fomos atrás da OCDE para sermos escolhidos para este caso de estudo e, portanto, porque de facto, de acordo com as projeções das tendências de envelhecimento, Lisboa aparece como uma das cidades mais envelhecidas, e estamos aqui acompanhados por duas cidades do Japão, que é, como se sabe, uma das sociedades mais envelhecidas também no mundo. Que tipo de resposta nós encontramos no Plano Diretor Municipal 2012? Como foi dito já pela intervenção da Cristina Lourenço, nós começamos por ter uma estratégia energético-ambiental desenvolvida pela Lisboa Nova para a Câmara Municipal de Lisboa, ainda muito focada nas questões de mitigação às alterações climáticas, como foi de resto natural no âmbito das primeiras gerações de políticas ambientais ligadas às alterações climáticas. O PDM pretendeu dar aqui um contributo de uma primeira geração de políticas de adaptação às alterações climáticas. E de adaptação porque estávamos a lidar exatamente com o suporte físico da cidade e com o planeamento do suporte físico da cidade. Que tipo de respostas demos? Fundamentadas, obviamente, no Plano Verde, que tinha aqui um lastro já dos anos 90, do professor Ribeiro Teles, que pensou o Plano Verde para a cidade de Lisboa. Elegemos o Parque de Monsanto como área central da estrutura ecológica municipal, e aqui no caso da estrutura ecológica fundamental, e a estrutura ecológica fundamental no caso de Lisboa é uma estrutura ecológica muito particular, porque no resto dos municípios a estrutura ecológica fundamental essencialmente são os regimes de reserva agrícola nacional e de reserva ecológica nacional. No caso de Lisboa, a estrutura ecológica fundamental é a estrutura conceptual da estrutura ecológica, sobre a qual depois irá assentar toda a rede ecológica e a infraestrutura verde e azul da cidade. E, portanto, a partir de Monsanto e da Frente Ribeirinha, no caso do estuário, marcaram-se 3 macrocorredores ecológicos, sobre as quais depois irá assentar a estrutura ecológica que iremos ver com mais detalhe. Mas o grande desafio foi olhar para a cidade não apenas como a cidade isolada, quase a cidade amuralhada, num conceito medieval de cidade, mas uma cidade que se encontra interligada com a área metropolitana de Lisboa e, portanto, esta preocupação da ligação da estrutura ecológica municipal e, portanto, e urbana com a rede ecológica metropolitana marcada no Plano Regional de Ordenamento do Território da área metropolitana de Lisboa. Apesar da cidade estar muito mais urbanizada em 2012 do que estava no princípio dos anos 90, quando se fez o Plano Diretor Municipal de 94, tivemos a ambição de aumentar os espaços verdes na cidade e, portanto, houve um aumento líquido de cerca de 23% dos espaços verdes marcados em Plano Diretor Municipal, e isto acontece porque também pela primeira vez se marca como política municipal não apenas a afetação de espaço que se encontra livre e disponível para espaço verde, mas também numa política de despavimentação e já numa política de desurbanização em algumas zonas da cidade. E, portanto, queria começar por dizer que estes espaços verdes que se encontram marcados no Plano Diretor Municipal foram, em grande medida, também numa lógica de desurbanização de algumas áreas muito particulares e muito sensíveis da cidade e também anulando um conjunto de compromissos urbanísticos que estavam aprovados em áreas de particular vulnerabilidade.
no caso do Vale do Rio Seco, no caso junto ao Vale da Montanha, etc., etc., que anulamos um conjunto de compromissos urbanísticos para exatamente conseguirmos concretizar este conjunto de áreas verdes. Essas áreas verdes encontram densidade naquilo que o arquiteto Duarte Mata falou na sua intervenção inicial. Encontram-se também marcados os eixos arborizados no plano diretor municipal, que permite criar conexões com a estrutura ecológica nas áreas mais densamente urbanizadas na cidade, e aqui em concreto na zona das Avenidas Novas, na zona do Planalto, que é uma área de malha de quarteirão, muito densa, muito urbanizada, e em que também, como irão ver, a requalificação do espaço público veio, de facto, ajudar a densificar. Por outro lado, o plano diretor ainda acrescentou as áreas verdes de enquadramento a áreas edificadas. Estamos, no caso mais óbvio, a falar, por exemplo, dos olivais, em que o próprio espaço público é ele próprio, tem uma presença de verde, ou a cidade universitária, que tem uma presença de verde muito importante e que faz parte da característica daquele espaço público e que contribui para a estrutura ecológica, mas também a proteção dos logradores e a questão das bacias de retenção dentro dos espaços verdes, auxiliando de uma forma mais integrada os problemas de drenagem na cidade. Mas assumimos um outro desafio, que chamamos redesenhar a paisagem. Aqui o redesenhar a paisagem é tentar forçar a entrada do elemento natural sobre o elemento construído. Essencialmente baseado nos principais vales da cidade, aqui no caso do Vale da Alcântara, a estrutura ecológica que ficou marcada no plano de urbanização de Alcântara, em grande medida com ações de despavimentação e de criação de um corredor ecológico de ligação do Tejo a Monsanto. Há aqui um trabalho já em curso na área do ambiente, a montante no Vale de Alcântara, com a criação já do corredor verde, que hoje já é uma realidade, na zona mais a montante, e, portanto, e que será depois na zona mais a jusante, no futuro, também concretizada. No caso do Vale de Chelas, ainda não passa de um estudo urbano em que a lógica foi essencialmente uma lógica de despavimentação, renaturalização daquele vale, com a criação de estruturas que podem ser agricultadas, mas também renaturalização de uma linha de água e, portanto, recriar outra vez a paisagem natural sobre aquele vale, que é o segundo vale mais importante da cidade. Outros desafios foi no âmbito do plano da urbanização da Matinha e no plano de pormenor da Matinha, do Braço de Prata e da Matinha, a criação também de um espaço verde muito importante, que é o Parque Ribeirinho Oriental, que não só dá continuidade à estrutura de espaço público que vem da grande reconversão da área da Expo, mas ligando aqui, no caso concreto, também a um sistema de vale, para o interior da cidade e, portanto, criando conexões, mais uma vez, do estuário do Tejo ao interior da cidade, e que aqui pode vir a ser um fator importante da estrutura ecológica de elemento de coesão social, portanto, de ligação de uma zona interior fortemente marcada por bairros sociais e, portanto, com habitação municipal, com zonas que estão a ser renovadas para um standard habitacional para uma classe média alta ou uma classe alta e, portanto, pensar o espaço público e a estrutura ecológica também, não apenas para a amenidade climática, mas também como elemento que pode ser preponderante na criação de espaços de encontro e de coesão social na cidade, combatendo a guetização. Dentro do Planalto, da área mais densa da cidade, mais construída, falo aqui da unidade de execução da Praça de Espanha, que enquadrou uma revolução nesta zona da cidade, que atualmente não passa de um monoviário na cidade e que irá albergar um parque urbano de uma dimensão superior. Só para terem uma ideia, uma zona que não passa de um monoviário passará a ter um parque urbano de uma dimensão comparável ao Jardim da Estrela. E, portanto, estamos aqui a fazer uma alteração, mais uma vez, de paradigma, que é a despavimentação, criação de estrutura ecológica numa área muito, muito central da cidade. Já teve
foi enquadrada pela Unidade de Execução da Praça de Espanha, que era nosso parceiro neste projeto e, portanto, foi aqui independente no seu estudo. Diz que as intervenções no eixo central já contribuem para a amenização climática da cidade. E muito obrigado, peço desculpa se passei o meu tempo.